Bom dia, boa tarde, boa noite. Já estamos aqui de novo no nosso canal Joselito Rocha para trazer mais uma palavra. A palavra hoje é do Salmo 42. Por isso eu peço, deem like, se inscrevam, compartilhem. Quanto mais inscritos tiver, o tempo vai aumentar. Eu só tenho disponibilidade de 15 minutos para trazer uma reflexão, para trazer uma palavra. E esses vídeos aqui são resultados das lives que eu faço na primeira igreja Batista no Encantado. Eu não posso transportar o vídeo para cá, porque às vezes são vídeos de 40 minutos, são vídeos de 1 hora, e eu só tenho disponível 15 minutos. Então eu tenho que ter 1000 inscritos para poder ter o tempo livre. Então nesses 15 minutos a gente sempre traz uma palavra. O conteúdo da live todo eu não coloco aqui. Eu faço um resumo. Então hoje, a palavra que nós vamos trazer aqui para os amados está no Salmo 42. E eu tenho aqui um tema, colocando aqui, ó. Vamos colocar da seguinte forma, né? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Salmo 42, a gente vai fazer uma questão aqui, a autoria dele. Por exemplo, a Bíblia que eu tenho aqui fala que é de um dos filhos de Corá, ou Coré. Coré, Datão e Abirão foram aqueles 3 rebeldes que sempre faziam rebelião contra Moisés, lá no deserto. Mas seus descendentes da tribo de Levi oficiavam no templo. Existe uma minoria que diz que Davi teria sido o autor. A questão é que o contexto desse aqui, sendo um dos levitas do Ministério de Música que oficiava no templo, conferir, segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, verso 19, fala sobre isso, né? Os filhos de Coré, ou Corá, ou Davi. A questão é que a mensagem disso aqui, por exemplo, vou colocar o verso 5 e o verso 11. Nós não vamos ler o salmo todo. Que diz: por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. No verso 11 diz: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face. É o meu Deus. Pessoas, vamos colocar para os dias de hoje essas palavras aqui, que possa ser o levita. Alguns defendem que ele estava no exílio, se for o autor, Davi. Também alguns defendem que ele também estava no exílio, atormentado, como podemos saltear aqui, diz aqui no verso 1, assim como o servo brama pelas correntes das águas, quer dizer, o pequeno servo, o veado, o alce, ou o boi, ou o novilho, né? Assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Quer dizer, a minha alma suspira por ti, ó Deus. Então, no momento de angústia, nós suspiramos por Deus. E continua o texto aqui: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Por isso a questão de ser um levita no exílio, ou o próprio Davi no exílio, porque a presença de Deus se manifestava no templo. Haviam sinagogas por toda a Palestina, por todo Israel, mas o crente em Deus, o servo de Deus, pelo menos uma vez por ano tinha que ir lá apresentar sacrifícios no templo. Então você imagina um levita que trabalhava no templo, estava fora, ou Davi no exílio, nas suas perseguições que ele sofria, né? Então as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quantas pessoas fazem isso comigo e contigo? A pessoa não pode ter uma doença física ou uma doença mental. Ah, isso é demônio. Problemas financeiros. O mundo inteiro está com problemas financeiros. Mas se você acredita que é um problema financeiro, é demônio.
Eu fiz a pesquisa aqui, ó. Tanto um quanto o outro, mesmo envolvido com a obra de Deus, com a comunhão com Deus e com os irmãos, passou por angústia, por depressão. Quantos? O próprio Senhor Jesus diz, quando gotejava sangue dele, ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. Porque ali era o Jesus físico, o Jesus homem, em comunhão com o Jesus Deus, 100% homem, 100% Deus, que sabia do futuro, sabia que a obra da salvação ia ser perfeita, mas era angústia como homem. Então tem gente que fala assim, pega esse desse assim: onde é que está teu Deus? Você está sempre doente, você está sempre com problema financeiro. Vizinhos, amigos, entendeu? De trabalho, fala assim: pô, você está sempre com problema, depois que você vem para Jesus só tem problema na tua vida. Não houve promessa de plenitude de paz, sem doença, sem problema nenhum, porque isso é na eternidade. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, continuando aqui, a gente pode pegar um outro versículo que fala: quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois havia ido com a multidão, com eles à casa de Deus, com alegria e louvor, com a multidão que festejava, não diz assim, alegria, quando disseram: vamos à casa do Senhor. Hoje, a questão da presença de Deus se faz na igreja, quando a gente, de maneira coletiva, adora a Deus, mas também na nossa casa, no nosso trabalho, dirigindo, por exemplo. Quem está acessando esse vídeo aí, pode estar em casa, pode estar no trabalho, pode estar dirigindo e estar acessando o vídeo aí. E você está prestando culto a Deus, você está adorando a seu Deus. O que Jesus disse à mulher samaritana lá no Evangelho de João, no capítulo 4, o Pai procura os tais que o adorem em espírito e verdade, porque não haverá necessidade de ser somente no tempo que o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne, no dia da festa do Pentecostes, anunciado pelo profeta Joel, cumprindo-se no dia da festa de Pentecostes, 50 dias depois que Jesus foi ressuscitado, 10 dias depois que ele foi assunto ao céu. Outro verso aqui, verso 6: o meu Deus dentro de mim, minha alma está abatida. Portanto, lembro-te de ti da terra do Jordão, dos Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das catapultas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Como se fala no dito popular, né? Chegamos ao fundo do poço. Mas ali Deus está contigo. Verso 8: contudo o Senhor mandará de dia sua misericórdia e de noite a sua canção estará comigo, e a oração ao Deus da minha vida darei a Deus. Direi a Deus, a minha rocha, por que se esqueceste de mim? Muitas das vezes a gente fala: Deus só se esqueceu de mim. Jesus na cruz disse assim: meu Deus, por que me abandonaste? Naquele momento de dor. Às vezes nós passamos por isso também, seja a dor física, seja a dor na alma. Nós passamos por essa situação e dizemos: o Senhor se esqueceu de mim. Então o autor aqui está: o Senhor se esqueceu de mim nesse exílio, fora, longe do templo, da tua presença. Hoje não temos isso, mas mesmo na graça nós sentimos isso. Romanos 8:26 diz que nós não sabemos orar como convém, que Ele intercede por nós como gemidos inexprimíveis. Muitas das vezes a gente não consegue falar assim: eu não consigo orar. Mas quando eu falo assim: eu não consigo orar, eu preciso de Ti, eu já estou orando já. Direi, Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque andas de nojo por causa da opressão do inimigo. O inimigo pode ser um inimigo físico, uma perseguição de alguma pessoa, pode ser o próprio Satanás e seus demônios, e pode ser a nossa própria vaidade, pode ser o nosso próprio inimigo, os nossos próprios sentimentos.
como uma ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus, que não resolve o teu problema? Às vezes são familiares, às vezes são colegas de trabalho. Onde é que está teu Deus? Fiz essa devoção toda, você vai para a igreja todo domingo, entendeu? Às vezes, que a santidade não é uma coisa aparente, a santidade é um estilo de vida. Então você abre mão de ir a certos lugares, entendeu? Não estou dizendo que é proibido você ir a cinema e à praia, como algumas denominações impõem isso por mandamentos de homem. Mas alguns comportamentos, algumas conversações, nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Então nós mudamos os nossos hábitos. Muitos colegas do passado, do trabalho antigo, dizem assim, poxa, você está tão diferente, você está sumido, você não pode estar com a gente em todo lugar. Não poder, posso, mas tem algumas conversações que, às vezes, para você não magoar as pessoas, você diz assim, agora eu levo uma vida diferente, eu estou mais caseiro agora, com a idade, questão da idade, entendeu? Eu era uma pessoa que ia muito, até no começo da minha caminhada com Cristo na fé evangélica, eu ia culto em tudo quanto era lugar, me movimentava muito, aí depois casei, fiquei mais caseiro, tem as atividades na igreja agora, então depois da Covid para cá eu fiquei mais caseiro, então eu uso a ferramenta que tem, que é essa ferramenta aqui, produzindo conteúdo pelo Facebook, produzindo conteúdo aqui pelo YouTube, para pregar o Evangelho. E tem muitos que falam assim, onde é que está o teu Deus nas tuas dificuldades? Às vezes tem apertos financeiros. E a gente tem que se segurar. A gente ganha um salário X, aquela coisa toda. E Deus não tem deixado faltar nada, entendeu? Mas às vezes na visão de algumas pessoas, quando você não tinha esse negócio de ser evangélico, esse negócio de ser cristão, você tinha uma vida melhor, entendeu? Isso é uma análise superficial do que é uma vida livre, do que é uma vida melhor. Depois do Covid eu fiquei com muitas sequelas, mas Deus tem me dado a sustentação e eu tenho melhorado, graças a Deus. Vamos caminhando. Por isso que tem pessoas que falam, onde está Deus? Só vive doente, só vive com problema financeiro, só vive com problemas, entendeu? Às vezes a pessoa pode não dizer assim, pode falar assim, poxa, você é aí, pastor, né? Tá. Porque tem gente que pensa que pastor não tem problema, né? Isso não é verdade. Pastor, assim como um padre na igreja católica, ou como um pai de santo no espiritismo, entendeu? Um mentor, entendeu? Todo mundo tem problema. Todos têm problema. Problema é para todos. Mas onde é que está a solução dos problemas? Está em Jesus Cristo. Está em Deus. Por isso que esse versículo aqui eu coloquei como o tema, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Né? Ele é a salvação da minha face, Ele é o meu Deus. Paulo e Silas estavam presos no cárcere e começaram a louvar a Deus, e houve um terremoto e soltou eles de lá. Vamos refletir nisso. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Que essa palavra tenha confortado em teu coração. Eu espero, tenha essa esperança. Por isso, compartilhem, se inscrevam no canal para que o pastor aqui tenha 1000 inscritos e possa aumentar o seu tempo nas suas reflexões, e deem seus likes. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Graça e paz da parte de Deus Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos que me acompanham.